Voltando com o nosso Orientes, falando hoje de depressão. Você pode fazer a sua sugestão, o seu comentário, pode até assistir de novo o programa no nosso site, mas o contato conosco você pode fazer pelo Facebook, facebook.com/orientes, ou pelo e-mail orientes@rs21.com.br. Nós estamos com o professor Samuel, que é especializado na psicologia da comunicação humana, acertei, com o sacerdote Padre Anderson, né? E com você, a alegria e o sentido e a razão de estarmos aqui. Claro, a gente podia bater esse papo em particular, mas a gente está batendo esse papo para ser, né, um enriquecimento para você. E a gente já está falando sobre tratamento, o Samuel estava falando da dificuldade inicial de tratamento, as reações com remédio. Quando eu comentava aqui fora do ar, quando eu tive também em 95 a minha estafa, me deram um remédio que eu me senti péssimo, foi horrível para mim e naturalmente eu voltei na médica, é engraçado, né? 2, 3, 4 vezes, aí eu fui tirando aquele medicamento. Agora são medicamentos também, né, Samuel, fortes que você não pode parar, trocar, não é brincadeira, você tem que fazer com orientação médica mesmo, apesar das reações, tem que aprender a lidar com isso. Eu tenho uns médicos que falam assim, que você tem que fazer o desmame. Isso. Então, você tomava uma por dia, vai começar a tomar uma, um dia sim, um dia não, ou então meio. Encerrar, para depois entrar no novo medicamento. Né? Mais modernamente, né, mais recentemente, se descobriu também que a junção de 2 medicamentos diferentes também pode ser muito benéfico para a depressão. E, acima de tudo, dependendo a depressão, então tem gente que vai ter aquela depressão circunstancial, que talvez precise se medicar por um curto período de tempo e vai poder abandonar o medicamento. Quando você tem uma depressão crônica, não, você tem que manter o medicamento. Eu até quero contar aqui o episódio que eu tentei dar uma de super-herói uma vez, né, uns tempos atrás, então tomando... Eu falo assim... Já há anos, cara, né? É terrível. Eu falo para minha esposa, né? Às vezes de manhã, eu já durmo, eu já ponho lá o remédio e um copo d'água. E aí, às vezes, eu ironizo e falo para ela, deixa eu tomar o meu remédio de virar gente. Sabe? Porque aí você meio que vira gente. Quando você começa a se livrar da depressão, você volta a ser gente, né? Então eu falo para ela, tomar o meu remédio e virar gente. Mas aí uma hora eu enjoei. Falei, não quero mais tomar remédio, que droga, eu vou, né? Eu tenho muita força de vontade, eu vou lá. E cortei o remédio, fiz o desmame, mas cortei sem nem falar com o médico. Falei, não vou falar com o médico, não, vou cortar isso aqui, e eu vou na raça, na coragem, Deus vai me ajudar, e vamos lá. Bem, alguns meses foi muito bem, foi ótimo. De repente, começou a escurecer, assim, né? A vida começou a ficar monocromática, e de repente eu estava assim, ó, conversando com a minha esposa e eu começava a chorar, do nada, não tinha acontecido absolutamente nada. E começava a chorar, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu, opa, o remédio. Não é super-homem não, volta para o tratamento. Voltei no médico, doutor, pare, pô, rapaz, você não podia ter parado, não é assim que faz, tá? Voltei com o medicamento de novo. E faz toda a diferença. Agora, Samuel, a conversa com você está muito interessante, porque você falou bastante dessa parte química e eu e o padre aqui entramos com a parte psicológica e a gente concorda em tudo isso para dizer assim, existe uma parte emocional, existe uma parte de aprendizado, existe uma parte psicológica e existe uma parte química. Então, porque dentro do que você está falando do tratamento também existe o outro lado, que você já citou, mas eu quero voltar nele, que é o lado de uma dependência psicológica do remédio. A pessoa não reagiu, ou não foi no especialista, ou não deu sequência no tratamento, ou não chegou até a orientação toda, e ela agarrou naquele que deu certo, e já está há 5 anos, e a dela era circunstancial, podia sair. Podia ter parado. E ela não sai, e não sai, e não sai, e não sai. Voltando à minha estafa, deixa eu dar como ilustração, se você me permite, porque eu, de fato, o físico, eu estourei. Eu passei do limite. Eu não conseguia mais dormir, eu também não conseguia mais ter paz. Eu ficava, acabou o Laércio.
Então, por exemplo, uma das coisas que eu não consegui, eu precisei o calmante, eu precisei ir com calma, né, aprendendo. Interessante, padre, eu cheguei num ponto que às vezes à noite eu ficava assim, hoje eu estou legal, não vou tomar, vou tentar dormir. E eu estava legal e eu conseguia dormir. E às vezes iam uns amigos em casa, a gente comia pizza, ria muito, e aquele dia eu falei, nossa, hoje foi legal, eu vou conseguir dormir. Mas por causa da agitação da conversa, eu não conseguia dormir. Então eu tive que ir aprendendo a lidar com a minha limitação. O meu sono é muito... É um fiozinho de navalha, assim. Para ficar acordado é um... Então, é engraçado, a gente também vai aprendendo a reagir com o remédio, como você está falando, eu estou dizendo de um outro exemplo meu, mas para dizer, muitas pessoas, aquelas que não têm uma depressão química, elas não precisam ficar numa coisa perpétua. E já aquele que tem uma situação que é químico, que é do organismo dele, ele vai ter que continuamente lidar disso com o resto da vida. Você veja, eu que tenho uma disfunção química, a minha é hereditária, né? Meu pai tinha depressão. A questão da hereditariedade é interessante. Observar a família, que às vezes é um histórico familiar. Então, você veja, eu que estava no medicamento, justamente o que você falou, eu queria parar de tomar um remédio. Chega, não quero ficar dependente de remédio. Então, acho que as pessoas, primeiro, elas têm que ter essa disposição, com certeza absoluta, né? Há casos que a pessoa nem precisa, como você disse, e está lá, né? Ela acha que ela só vai viver do medicamento. O médico é a pessoa mais apropriada para dizer, ó, dá para interromper, não dá, vamos mudar de medicamento, não vamos. Porque, realmente, a dependência é um outro lado. Tem gente que emocionalmente não cresceu. Muito fraco. É muito fraco e fica naquela... Encontrou naquilo ali uma bengala, né? Se agarra, é uma boia. Né? Uma boia. Se agarra ali, não solta mais. E Melhor tá que errado. bengala. Sempre nos surpreendendo. Ele está sempre surpreendendo. Nós estamos aqui de aprendiz. Ô padre, o senhor encontra bastante também essa questão no atendimento, né? As pessoas que... E dependência em todos os sentidos, não só dependência, uma dependência química, uma dependência em todos os sentidos. As pessoas ficam dependentes de nós, padres, ficam dependentes de situações, né? N situações, as pessoas ficam totalmente dependentes, né? E a pessoa precisa começar a caminhar sozinha, ela precisa, como aquela criança está engatinhando, espera a mãe pegar no colo, espera a comidinha na boca, né? Chega uma hora que ela precisa começar a ter atitude de uma pessoa que cresceu, que amadureceu, que precisa trabalhar, que precisa, né, dar continuidade na vida, que ela precisa fazer. Bom, ter amigos é bom, ter pessoas que nos ajudam sim, mas perceber que a outra pessoa também tem outras pessoas para cuidar, também tem seus compromissos, tem outras pessoas para ser atendidas. Então, eu tenho situações na paróquia, por exemplo, que a pessoa fala assim, padre, o senhor não gosta de mim, o senhor não quer mais me atender, o senhor não me ajuda mais. Criou uma dependência 100% do padre, né? E o padre não cobra nada, é claro, a gente não cobra nenhum centavo. A gente no confessionário, a pessoa vai, fala, conta a mesma história 10 vezes, 50 vezes, e aí você tem que ter aquela paciência. Se você falar uma palavra mais dura, a pessoa, ai, tá bom, padre, desculpa, já chora. Aí você fica aquela, ai, meu Deus, será que eu ofendi a pessoa? Então a gente tá sempre, né, ali, né, no muro ali, a gente tomar um cuidado para não machucar mais a pessoa ainda, né? Então é sempre muito delicado esse tratamento também, espiritual também. Por isso que esse tratamento, tanto na parte médica como na parte, né, espiritual, que é o corpo e sangue de Cristo, que é a grande cura que a gente recebe, que é o corpo e sangue de Cristo. Então, esse trabalho, mas ao mesmo tempo a pessoa não ficar dependente. E aí, eu conversava com o Samuel aqui, conversar um pouquinho, essa questão da pessoa se doar. Ela pensa que só ela está doente, só ela tem problema, o mundo acabou, a minha doença é o problema maior que existe no momento. Aliás, para todos os problemas, né? A gente pensa que, claro, o seu problema naquela hora, ele é o maior problema do mundo, claro, porque é o seu problema. Só que para mim o seu problema não é nada, porque eu não tenho o seu problema. E vice-versa, né? Então o que a gente aconselha, o Samuel aconselha? Claro, já falou de um instrumento musical, já falou de cuidar de planta, já falou de estudar música, mas uma coisa muito importante, existem muitos hospitais que recebem doação de pessoas. Quantas horas por dia você pode ficar no hospital do câncer? Precisa de voluntários. 1 hora, e faz muito 2 horas, bem claro, pra porque gente. você vê que o outro está pior do que você. A gente se sente útil, levanta a nossa moral. Claro, o outro está pior do que você. Então vai lá se doar, vai lá fazer alguma coisa. Ô padre, vai varrer a igreja lá pro padre lá. A minha avó morou comigo, não Sim. deu certo. Sim. Morou com a minha irmã, não deu certo. Morou sozinha, não deu certo. Nada estava bom.
Aí ela foi para um abrigo de idosos, desses que tem o quartinho particular, direitinho, ela tinha o espaço dela, ela foi, chegou lá, tinha tantos idosos em situação pior fisicamente, ela passou a ser meio que enfermeira, meio pivô, ajudava os vizinhos, ajudava... Acabou. Sim. Porque é isso, né? A minha situação é essa coisa que a gente está falando do psicológico. A minha situação é a pior que existe, até que quando você começa a ver o outro numa situação... Aí você começa a se levantar, porque de repente o pouco que você faz... As fazendas de recuperação de dependentes químicos usam muito essa pedagogia de botar o dependente tratando de animais, de criação. E eu já estive com pessoas que cuidaram de galinha. Quando nasceu o pintinho, o cara se debulhou em lágrimas, porque foi ele que conseguiu gerar aquilo de bom. Sim. Só dele ver a eficácia dele, nele. Sim. Tem um elemento interessante aí, que é assim, eu conversava com um especialista sobre depressão uma vez, e ele me disse o seguinte: Samuel, nós temos estudos hoje que comprovam que o diálogo, a interação no trabalho, na doação, né, no trabalho assistencial, lá o que for, tem um efeito no cérebro muito parecido com o do medicamento. Legal, hein? Então, por exemplo, a terapia, por exemplo, o bate-papo na terapia, ele vai afetar a mesma região do cérebro que o medicamento afeta. Olha, que então, interessante. além do medicamento, é importante, eu diria, a questão da oração, a questão do diálogo. Então, a pessoa tem que sair de casa, ela não pode ficar você falou da oração. Sim. Aí, quer dizer, a pessoa, se ela tiver uma oração de fato sincera, autêntica, um diálogo profundo com o Senhor, nosso Deus, que oração é com diálogo, o nosso Pai, abrindo de fato o coração e entrando nos detalhes daquilo que vive, então ela ali já se refaz. Mas agora existe uma diferença, né? Interessante. Existe uma diferença nessa questão da oração. Qual que é a diferença? A pessoa diz assim, que nem o Samuel deu um exemplo aqui, né? Diz assim, vou parar de tomar um remédio que Deus vai me ajudar. Só que existe o diálogo com Deus, como o Lércio está falando, de ir até Deus. Quando que as pessoas eram curadas por Jesus? Quando elas souberam que existia um tal Jesus, que esse tal Jesus fazia curas, milagres, estava caminhando, e as pessoas iam até ele, e ali então, nesse diálogo com o Senhor me cura, Senhor me liberta, Senhor não sei o que lá, ou levava os seus filhos, ou pedia que fosse na sua casa. Nesse diálogo com o Senhor, nessa conversa com Ele, de intimidade, falando da sua vida, das suas necessidades, ali o Senhor agiu. Através do perdão dos pecados, né? Os seus pecados estão perdoados, levanta e anda dessa cama. Ou seja, através de uma ida até Deus. Eu falo, Deus me ajuda e continuo como se fosse qualquer... Não. É ser de Deus, é dialogar com Deus, né? Então existe uma diferença muito grande, a gente tem que tomar cuidado. Então tem que ter esse momento que o Lars falava, aquele cantinho, onde eu vou ler um livro, meditar a palavra, eu vou ali fazer minha adoração. Quer ver uma coisa que cura? Depressão, né? Joelho no chão. Vai fazer adoração ao Santíssimo. Vai numa igreja. Quantas igrejas ficam abertas o dia inteiro? Vai lá fazer adoração ao Santíssimo. Vai lá rezar seu terço. Né? Coisas padre, que fazem muito bem. Eu fui curado assim. Interessante. Né? O meu diretor espiritual falava, você vai ficar meia hora sem falar nada para Jesus diante do sacrário. Ele me fez ficar. Meu diretor espiritual falou, meia hora de adoração por dia, no mínimo, sem falar além das suas orações que você faz. E ali eu ficava olhando para Jesus. Interessante essa questão, porque assim, à medida que você começa a ser mais gente, Sim. Você lê um livro, você escutou uma música, você subiu na superfície para respirar, refez seus sentimentos, naturalmente brota a gratidão. Sim. Inspirações. Vou falar, louvor. Você fala, nossa, meu Deus, como é bom estar vivo. Pronto, já começou o louvor. Naturalmente, quando você volta à sua gênese, na verdade você encontra o rosto de Deus, você encontra aquilo que Deus é, a presença dele, aquela paz. Você fala, nossa, mas foi difícil chegar aqui, mas como é bom estar aqui, como é bom essa luta, como é bom eu encontrar quem eu sou, eu encontrar essa paz, essas coisas que me fazem bem, né? E eu aprendi muito essas coisas até também nos caminhos da fé. Né? Por exemplo, a música, João Paulo II, naquela carta
que ele fez aos artistas, é maravilhoso porque ele fala justamente disso. Você começa a ver o dom como uma expressão de Deus agindo em nós. Então, o médico, o diálogo, tudo isso, essa ajuda, essa presença, o dom de escutar, o dom de tocar, essas manifestações que trazem a vida de novo dentro. Né? Sim. É mão de Deus agindo. Impressionante. E nada mais está fazendo do que nos tornar mais gente. Eu falo que no mundo tem tantas ministrações, né? Eu lembro que uns anos Ele atrás... é bonzinho com as palavras, né? Deve ser por isso que é especialista em comunicação. Quer ser meu diretor espiritual? Quer me ajudar? Vamos contratar ele, Laércio. Eu lembro de uma vez que eu parei para olhar a Pietà do Michelangelo, Sim. a escultura. Eu fui às lágrimas. Né? De tão... Mas estava tomando remédio. Estava Sim, tomando remédio, estava bem. Estava bem. Eu fui às lágrimas, porque aquilo foi uma ministração na minha É verdade, vida. Né? mas é verdade. Então, você estava falando da gratidão. É complicadíssimo para a pessoa com depressão ser grata, porque a questão é grata ao quê, a quê e por quê. Isso. Né? O deprimido, você tem aquele deprimido que quer ver a vida acabar, e você tem aquele deprimido que ele não quer morrer, mas ele não quer ver a vida continuar. São sentimentos tão ambíguos, tão complicados. Né? Uma vez eu disse para alguém assim, depressão é um veneno que não te mata, mas também não te deixa viver. Bom, isso é bom. A depressão é esse sentimento. É um veneno que não te mata, mas também não te deixa viver plenamente. Então, a busca, né, dessas zonas de descompressão, da ministração, do alimentar-se espiritualmente, é fundamental como parte do processo de cura. Ele complementa esse processo. Você está de cura. desembaraçando. Isso. Eu conheço uma pessoa, você vê que é legal, foi uma bênção na vida dela, arrumou um emprego no supermercado. Eu conheço essa pessoa, ela tem uma depressão terrível, muito difícil mesmo. Eu já ouvi essa pessoa dizer para mim assim, Samuel, eu quero morrer. Ouvi da boca dela, Samuel, ela veio se aconselhar e ela disse assim, olha, eu quero morrer. Eu fui triste ouvir isso. E eu, como tenho a minha depressão, eu entendia perfeitamente o que ela estava dizendo. Bom, e aí você vai ajudando, dando amparo, suporte e tal, e de repente ela teve a bênção, né, de arrumar um trabalho num desses quiosques de fotografia, num supermercado, que foi um bálsamo para a vida dela. Por quê? Por quê? Gente conversando todo dia, e vem um e faz uma gracinha, e ela falava para mim assim, poxa, as pessoas são terríveis, elas vão lá e fazem a gente rir, é alguém que te faz um elogio, e aquilo virou parte do tratamento que ela já faz, porque ela se medica. Ou seja, recaídas. Atenção, gente, recaídas. Pode ser que a coisa ainda não esteja tão desembaraçada. Você não encontrou aquilo que te faz tão bem. Às vezes não é uma canção, mas às vezes é um bom papo furado. Exato, uma Um brincadeira, encontro, um elogio. Né? Sorriso, convivência. Estar com pessoas. Estar com pessoas. Sair do seu lugar lúgubre. Eu vou ou falar um da negócio. sua loucura. Sair da área de comodismo, né, também, né? A pessoa entra naquele comodismo também, né? Ou da loucura, né, padre? É. Compromisso. Também depois, uma outra coisa acho que passou, me voltou à cabeça agora, que eu queria até falar também, a pessoa ela faz tantos planos, tantos sonhos, ela almeja tanta coisa e quando não alcança vem aquela frustração. Sonhos grandiosos, né? A pessoa sonha alto. Quando falando de alto é coisa absurda, né? Que na realidade o ser humano hoje, vamos falar do brasileiro, são coisas que são irreais, né? Então, Eu falo que para o deprimido tem uma instrução da palavra que todo deprimido tem que levar ao pé da letra, que é quando as Sagradas Escrituras dizem assim, que você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Então eu falo assim, para o deprimido, como ele às vezes ele tem uma completa ausência, né, uma completa falta de perspectiva de futuro, ou ele geralmente tem também uma perspectiva de futuro extremamente negativa, ele precisa aprender a viver um dia de cada vez. O deprimido ele não pode ficar se perdendo no mas aquilo vai ser ruim, isso aqui vai ser ruim, vai acontecer terrível. isso. É uma paranoia, é uma espiral. Não acaba alguém que eu gosto vai morrer, eu vou perder o emprego. Então, assim, ele tem que viver o hoje. Como é que está o hoje? É um conselho
mas sábio demais da palavra para Bom, gente. a gente chega nesse ponto do programa, a gente já está partindo para os finalmente daqui a pouco, mostrando que tem ciclos, né? E a gente precisa interromper os ciclos. Até, falando de maneira prática, uma semana, 15 dias, 20 dias que a gente está muito agitado, com muitos compromissos, e às vezes você tem que parar para ir para aquele lugar para ouvir a música. Sim. Né? Ou, de repente, você está com os remédios e não está se sentindo mais tão bem, talvez, não sei se acontece isso, mas do organismo, de repente, até com a idade, de repente você tem que mudar a dose, que nem óculos, que você tem que aumentar, você se adapta. Então, ciclo, terminou um ciclo, começa outro. Então, a coisa não é estática, estamos vivos. A gente tem que, cada dia, cada momento, tem um momento de amanhecer, de entardecer, de anoitecer, de acordar, despertar, de sair, de voltar, de ir para o quiosque, né? Então, o deprimido, ele tem que entender que não será aquela linha dele planejado ou aquela coisa, aquela utopia. Se tem uma coisa que o deprimido vive, são os ciclos. O deprimido, o tempo todo ele está entrando e saindo de ciclos, aquilo que eu falei. Mas nem sempre no foco, né? Exatamente. Às vezes o foco está estático. É um ciclo negativo, às vezes, né? O que você está falando é a busca do ciclo positivo, que é parte do tratamento, é fundamental. Né? Mas, às vezes, esse ciclo é um ciclo negativo da aridez e do afogamento ali o tempo todo. E uma coisa importantíssima, então, nisso tudo que a gente está aqui testemunhando praticamente, é a ajuda profissional, né? Sem dúvida. Fundamental, né? E uma boa ajuda. Uma coisa muito boa é dar um no cravo, outro na ferradura. Um profissional e um sacerdote, uma pessoa para te ajudar, rezar contigo e te encaminhar para a sua gênese, para a sua origem, para o recomeço do caminho. Bom, a gente vai para um intervalo brevíssimo e a gente volta já já.